Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aí de TecMat, né? Hoje nosso assunto é corrosão. Estamos chegando aí quase nas nossas férias oficiais, né? Finalizando esse primeiro semestre de 2020, que era para ter acabado em julho. Vamos lá, só para recapitular, eu tinha separado nossa disciplina, nosso conteúdo todo em onze provas, em 11 testezinhos, né? Vocês já fizeram 9, né? Corrosão vai ser o assunto do teste 10. E a matéria da aula seguinte, da semana seguinte, que é a seleção de materiais, é o assunto do teste 11. Né? Encerrando o teste 10 e o teste 11, vocês vão ter o direito a fazer recuperação 3 e aí encerra a disciplina. Beleza? Recuperação 2 vocês já fizeram. Se eu não corrigir ainda, eu devo corrigir e entregar para vocês nos próximos dias aí no máximo. Mas é isso aí, beleza? Vamos para a aula de corrosão então, que é um tema bem importante, né? Antes de começar, eu queria dizer que esse tema de corrosão ele é um tema muito abrangente. O que eu quero dizer com isso? Dentro da engenharia mecânica, por exemplo, tem uma disciplina de 60 horas só sobre corrosão. Então, assim, para falar de corrosão, eu tenho muita coisa para falar. É muito difícil eu pegar e simplificar ou falar só uma parte, né? Corrosão é um assunto muito amplo, né? E bastante cheio de detalhes também, é um tema complexo. Tem parte dessa disciplina aí, algumas definições que até hoje ainda são pesquisadas, porque não se sabe ao certo como alguns mecanismos acontecem. Então, por ter esse caráter, né, esse caráter muito amplo, essa aula de hoje ela vai ser bem superficial. Né? Eu vou falar da corrosão, vou falar dos principais tipos de corrosão, de como prevenir, mas eu não vou entrar muito a fundo em nenhum tipo específico, tá bom? No livro do Callister tem. Eu fiz essa aula a partir do livro do Callister. Tem bastante informação lá, talvez até um pouco mais do que passaria do nível técnico, mas tem bastante informação. E é isso aí, beleza? Vamos lá, qualquer dúvida se tiverem também, vocês podem mandar mensagem. O teste, eu já acabei de fazer o teste de vocês. Todas as respostas estão aqui, praticamente. O que não está no PowerPoint, eu vou falar que é a resposta. Então é isso. Vamos lá. Em maior ou menor grau, a maioria dos materiais apresenta algum tipo de interação com um grande número de ambientes diferentes. Né? Quando eu falo de corrosão, né, eu tenho que pensar que isso é um fenômeno amplo. Né? Dependendo de onde o meu material está, ele vai estar sujeito a diferentes tipos de corrosão. Né? Cada ambiente diferente vai ter uma gama de materiais que vai dar propensa à corrosão naquele ambiente. Por exemplo, água do mar. A água do mar é corrosiva, né, para alguns materiais, para outros menos. A atmosfera, só a atmosfera que a gente tem hoje aqui de ar é corrosivo. Se é uma atmosfera com nitrogênio, é corrosivo. Cloro, é corrosivo. Ácido, corrosivo. Básico, corrosivo. Solo, é corrosivo. Corpo humano, é corrosivo. Então, assim, todos os ambientes, vários ambientes, assim, não vou falar todos, mas grandes números de ambientes interagem com materiais de maneira a corroer esse material, fazendo que esse material seja sujeito a corrosão. Né? Eu falei do corpo humano aqui, mas eu estava pensando mais no sentido por exemplo, aquelas próteses que algumas pessoas colocam. Né? A pessoa, sei lá, tem que colocar pino em algum osso que quebrou, talvez algum de vocês até tenha aí, né? Que já quebrado alguma coisa, colocado algum pino, colocar uma placa para substituir algum osso, não sei. Né? Esses materiais que são usados para substituir, para agir dentro do corpo humano, eles não podem se corroer dentro do corpo humano, com o sangue, com o tecido do nosso corpo. Então, a corrosão está presente até aí, né? Até nessa área. A corrosão é um fenômeno muito amplo. Vários ambientes tornam alguns materiais propensos à corrosão. É comum, então, que em alguns ambientes, esses ambientes interajam com os materiais de maneira a deteriorar as propriedades desses materiais.
sejam propriedades mecânicas, físicas ou simplesmente a aparência. Vai modificar. Né? É uma reação do ambiente com o material. Beleza? A corrosão é uma relação do ambiente com o material. Né? Então, se você me perguntar, cloro é corrosivo? Eu vou responder, eu não vou saber responder exatamente. Eu vou perguntar, corrosivo é para quais materiais? Que tem materiais que o cloro ele vai ser corrosivo, tem outros que não. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Acetona. Acetona, quem faz a unha aí, ou gosta de fazer, ou já viu alguém, mãe fazendo, enfim. Acetona. Acetona, o pessoal usa para tirar o esmalte da unha. Ele é corrosivo? Bom, pro esmalte ele age no sentido de remover, de destacar da superfície que ele estava aderido. Então pode falar que é corrosivo, certo? Se eu jogar acetona em uma placa de aço, vou correr a placa? Assim, jogando acetona em cima, não, talvez não. E se eu jogar acetona, mergulhar a placa de aço num balde de acetona e deixar lá por 3 meses, vai correr? É aí que a gente tem que fazer essa questão. Aí que a gente tem que se questionar. Né? A acetona eu acho um bom exemplo, porque eu sempre pensei na acetona como algo muito inofensivo. Só que se eu jogar acetona no isopor, o isopor ele vai correr imediatamente. É uma coisa que eu não sabia, talvez vocês até saibam, né? Eu não sabia disso até pouco tempo. Né? Jogando acetona no isopor, o isopor ele vira líquido imediatamente. Ele deteriora o isopor. Então é aquela questão. Certos ambientes eles são nocivos a apenas certos tipos de materiais. Beleza? Enfim, de maneira geral, corrosão, né, o fenômeno da deterioração acontecer aqui, vai acontecer a partir de uma interação do material com o ambiente. Nos metais, principalmente, né, o foco dessa nossa aula aqui é de metais, existe uma efetiva perda de material, quer pela dissolução, quer pela corrosão, ou pela formação de uma incrustação ou filme não metálico, óxido. Vai ocorrer perda de material. A perda de material pode ocorrer de duas formas. Através da dissolução, que é realmente perder material, o material ele se desprender da superfície e formar um outro tipo de composto, ou pela formação de um filme não metálico, que é a oxidação. Né? Eu até vou citar esse exemplo depois para vocês aqui. Onde oxidação, um exemplo bem claro, é a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Né? Se pensar na Estátua da Liberdade, a maioria de vocês já deve ter visto em algum filme, ou até visitado, não sei. É uma imagem da Estátua da Liberdade. Né? Ela é cinza e tal, só que ela não era assim antes. Quando ela foi feita de cobre. Né? Ela devia ter uma cor mais marrom, avermelhada, meio de cobre. Só que o que aconteceu? Por ela ficar exposta à atmosfera, ela acabou oxidando. E o produto de oxidação, ele forma um filme daquela coloração meio acinzentada que vocês já devem ter visto na Estátua da Liberdade. Então isso é oxidação. Beleza? Um exemplo de corrosão, pensando agora em corrosão, é vocês pensarem, sei lá, em algum componente metálico de uma ponte que fica dentro da água. Você pode observar, ainda mais se a ponte for velha, que certas partes ali dos componentes estruturais, eles vão começar a ficar tudo comido. Faltando pedaço aqui, faltando pedaço ali. Esses pedaços faltantes, eles sumiram por causa da corrosão, provavelmente. Né? Bom, a corrosão é um fenômeno que acontece com todos os materiais, metais, polímeros, cerâmicos. Tem mecanismos de deterioração diferentes para cerâmicos e para polímeros. Não é a mesma coisa que para metais exatamente. Né? Os cerâmicos, por exemplo, eles são muito mais resistentes a vários outros ambientes, resistentes a mais altas temperaturas. Né? E os polímeros, por outro lado, eles são menos resistentes. Eles costumam se deteriorar em baixas temperaturas, eles não suportam diferentes tipos de ambientes, eles são muito sensíveis ao ambiente também. Né? Até porque dependendo do ambiente pode haver uma mudança aí na estrutura molecular do polímero. Então a gente tem esses casos também, esses casos de corrosão para cerâmicos para polímeros. Né?
né? Só que eu não vou dar foco aqui para cerâmicas para polímeros. O foco dessa aula aqui vai ser praticamente. Vou falar praticamente só de corrosão metálica, né? Que é o foco principal, mais importante. Como eu falei, só a corrosão metálica ela já é bastante ampla. Se eu passar para polímero e cerâmico, vai ficar uma aula de 10 horas de duração. Vamos lá. A corrosão é definida como um ataque destrutivo e não intencional de um metal. Esse ataque é eletroquímico e começa normalmente na superfície. Aqui vocês vão ver que a nossa preocupação principal vai ser com a superfície do material, porque é na superfície que começam os problemas. Beleza? Como é a superfície que está em contato com o ambiente, é a superfície que é a primeira a ser afetada. Por que eu estou falando de corrosão aqui com vocês? Né? A corrosão ela é muito importante porque isso é um tema que já foi até estudado, né? Cerca de 5% da receita de um país industrializado ele é gasto com a prevenção da corrosão ou com manutenção e substituição de produtos perdidos ou contaminados como resultado de reações de corrosão. Então, assim, 5% das receitas de um país industrializado vai embora, é gastada com problemas relacionados à corrosão. Né? Seja para prevenir a corrosão, que é aplicar revestimento, criar métodos de proteção, fazer manutenção de componentes que estão sujeitos à corrosão, substituir componentes que foram comprometidos por causa da corrosão, né? Ou componentes que foram contaminados por causa da corrosão. Então, a corrosão é um problema muito grave na indústria. A indústria gasta muito dinheiro com isso. E como eu estava dizendo no início da aula, existem alguns mecanismos de corrosão que até hoje não são muito bem entendidos. Então, como eles não são muito bem entendidos, é, é até difícil você conseguir se prevenir contra esses mecanismos. Né? Para conseguir lidar com alguma coisa, a gente tem que entender ela antes. Né? Posso fazer até um paralelo com o caso do coronavírus. Né? Que a gente a gente não tem um tratamento adequado, não tem uma vacina ainda, porque os cientistas ainda não entenderam como funciona o vírus, né? Como que o vírus se comporta, eles não sabem tudo sobre o vírus ainda, né? Eu espero que descubram logo. Bom, por isso a corrosão é importante. Como a corrosão ela gera muito problema, toda a indústria tem muito gasto com isso em todos os países, é importante a gente, como técnica mecânica, né, ou no futuro, talvez, como engenheiros mecânicos, vocês entendam a importância da corrosão. Bom, agora a gente vai lembrar um pouco. Bom, falando lembrar, mas eu não sei se vocês já viram isso em química, né? Eu espero que sim. É uma parcela de eletroquímica. Né? Eu espero que vocês se lembrem bem dessa parte. Porque a corrosão metálica ela é tipicamente eletroquímica. Né? O que é isso? Vamos lá. A corrosão é um processo que envolve dois fenômenos, dois processos: a oxidação e a redução. Né? Oxidação e redução está associada a transferência de elétrons. Né? São fenômenos químicos associados a transferência de elétrons. É importante lembrar ou destacar que essa parte da eletroquímica, né, é a química relacionada a esse transporte de elétrons. Né? Que transporte de elétrons, movimentação de elétrons, nada mais é do que uma corrente elétrica. A corrente elétrica, a definição de corrente elétrica é movimentação ordenada de elétrons. Então, essa parte da eletroquímica ela relaciona essa parte da transferência de elétrons com processos e reações químicas. Né? Aqui eu tenho um exemplo bom do zinco. Né? O zinco perde 2 elétrons. O hidrogênio ele ganha 2 elétrons. Né? Essa reação química entre o zinco e o hidrogênio. Criando essa reação de oxirredução que está mostrada aqui. Né? Lembrando que quando está 2 mais em cima é porque esse material perdeu 2 elétrons. Né? Ou seja, a carga ficou positiva 2 vezes. E quando está menos é porque ganhou elétrons. Né?
né? O cátion e o ânion também. Oxidação é a perda dos elétrons de valência. Então, nesse exemplo aqui, quem perdeu elétrons? O zinco. Então, ele oxidou. A oxidação ela acontece no anodo, né? Os íons metálicos resultantes podem ir para a solução corrosiva ou formar um composto insolúvel. Durante a redução, que acontece no catodo, esses elétrons são transferidos para pelo menos outra espécie química, né? É a redução. A redução, a oxidação e a redução acontecem juntos, né? A oxidação é você perder os elétrons, a redução é você ganhar os elétrons, né? Sua carga reduz, porque você ganhou elétrons negativos, então sua carga reduziu. Então aqui nesse caso, esse exemplo que eu coloquei aqui, o zinco está sofrendo oxidação, o hidrogênio está sofrendo redução, né? Um processo de oxirredução aí, a reação, né? Lembrando que a oxidação acontece no anodo, a redução acontece no catodo, né? E a natureza do ambiente corrosivo estabelece qual entre várias possíveis reações de redação vai acontecer. Então, assim, lembrando que essa aula aqui, gente, não é uma aula de química, né? Apesar de eu estar falando, esses conceitos são mais voltados para a química. Lá o professor de química vai explicar direitinho como é que funciona a reação eletroquímica, a formação de uma pilha, a oxirredução, o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor, como acontece a transferência de elétrons, né? Enfim, isso vai ser explicado melhor lá. Aqui eu estou querendo focar no seguinte: a oxidação é a perda de elétrons de valência e acontece no anodo, a redução é o ganho de elétrons que acontece no catodo. Nem todos os metais se oxidam com o mesmo grau de facilidade. Isso é uma coisa bem importante, né? A oxidação ela não tem um grau de facilidade igual para todos os metais, né? Isso pode ser demonstrado através do par galvânico, né? O que é o par galvânico? É quando eu tenho dois metais que estão conectados eletricamente em um eletrólito líquido, no qual um metal se torna um anodo e sofre corrosão, enquanto o outro atua como um catodo, né? Aqui na esquerda é o que eu estou mostrando aqui, entre o ferro e o cobre. Vamos lá. O ferro está sofrendo oxidação. Ele perdeu elétrons. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho para explicar esse desenho que está na esquerda aqui. De azul aqui eu tenho o ferro, né? O ferro está imerso numa solução de ferro 2+. Beleza? No meio que eu tenho a membrana separando essas duas áreas. E na direita aqui eu já tenho o cobre. O cobre ele está imerso numa solução de cobre 2+. O que eu fiz então? Eu peguei o ferro e liguei com o cobre, né? E fiz com que passasse uma corrente elétrica aí, né? O ferro ele vai perder elétrons, a placa de ferro ela vai perder elétrons, né? Esses elétrons vão para a placa de cobre, né? Então vamos lá, os elétrons do ferro vão para a placa de cobre. O que isso acontecer? O ferro ele vai se tornando ferro 2+. Ou seja, a parte sólida aqui da placa vai se tornando essa composição líquida que é o ferro 2+. Né? Então a aparência vai ser de que o ferro puro, ele perdeu o material. Como você pode observar ali na linha tracejada no meio de azul. Por outro lado, lá no cobre, ele está ganhando elétrons. Então, como ele está ganhando elétrons, o cobre 2+ está se transformando em cobre. Ou seja, o líquido está se aderindo na superfície ali em forma de cobre puro. Então ele está ganhando material. Sofreu oxidação de um lado, sofreu redução de outro. Beleza? E com um voltímetro, que é um aparelho para medir a voltagem, a gente mede que a voltagem nesse fenômeno aqui é 0,78 volts. Né? Ou seja, esse é o potencial para a ocorrência da reação. É o potencial relacionado à ocorrência da reação. Né? Dentro da eletroquímica, a gente costuma fazer um paralelo entre os fenômenos químicos e fenômenos elétricos. Né? Então a gente diz aqui que esse potencial é o potencial necessário para a ocorrência dessa reação de oxirredução. É a força motriz para a ocorrência dessa reação. Aqui embaixo da reação, como é que ela acontece? Né? O ferro ele vai se transformar em ferro 2+, e o cobre 2+, vai se transformar em cobre.
através da reação. Beleza? Né? Então aqui eu tenho isso explicado. Em um eletrólito, esse conjunto todo aqui que está à esquerda aqui, né? Ele é um eletrólito. O metal anodo sofre a corrosão, enquanto a reação de redução ocorre no outro metal, cátodo. Aqui nesse caso, no ferro, está ocorrendo a corrosão, porque ele é o anodo. No cobre está ocorrendo a oxidação, porque ele é o cátodo. Né? É exatamente. Perdão, acontece a redução porque ele é o cátodo. Né? Acabei trocando agora aqui quando eu falei. O ferro é onde acontece a redução, né? Onde ele está perdendo elétrons. Eu estou trocando toda hora, calma gente, vamos lá. Vou voltar aqui, senão vocês vão se confundir todos. Vamos lá. Ó, o ferro ele está perdendo elétrons, certo? Então como a gente viu aqui, ó, oxidação é a perda de elétrons, acontece no anodo. Então o ferro é onde acontece a oxidação e que é o anodo. O cobre ele está ganhando elétrons, onde acontece a redução e é o cátodo. Beleza? Então agora tá certo, é isso aí. Se distrai um minuto, você fica tudo confuso aqui. Então vamos lá mais uma vez. O ferro ele tá perdendo elétrons, ele está sofrendo oxidação e ele é o anodo. Né? O anodo é o que corrói. O cobre ele está ganhando elétrons, ele está sofrendo uma reação de redução e ele é o cátodo. Beleza? A magnitude do potencial elétrico estabelecido entre o anodo e o cátodo é indicativo da força motriz para a reação de corrosão. Então, esse potencial que está aqui em cima do voltímetro nessa imagem à esquerda é a força motriz para a ocorrência da corrosão. E isso varia de acordo com o sistema que a gente está analisando. Esse sistema aqui é o sistema do ferro com cobre. Aqui na direita, que eu nem falei ainda, aqui tem o ferro com zinco, que é outro sistema. Você pode observar que nesse caso aqui, o ferro ele já vira o cátodo. O zinco é o anodo. Né? O elétron sai do zinco. E o potencial aqui é bem menor. É 0,323 volts. Beleza? Esse potencial é um indicativo da força motriz para a reação de corrosão. Bom, antes de continuar, deixa eu tomar mais um gole d'água. A série de potenciais eletrodo padrão e a série galvânica, isso é uma coisa que eu vou começar a falar agora. Tem duas séries que a gente pode utilizar para classificar os materiais metálicos. Né? Porque o que acontece? Para a gente, o ideal seria ter uma lista dizendo assim, se eu pegar o material A e o material B, qual vai corroer? Né? Então, tendo isso em mente, foi criada essa série de potencial eletrodo padrão e a série galvânica. São duas séries diferentes. Né? O que é essa série de potencial eletrodo padrão? Nessa série, né, a classificação ela é baseada na magnitude da voltagem gerada quando a pilha padrão de um metal é acoplada ao eletrodo padrão de hidrogênio. Então eu pego vários materiais, crio uma pilha com o eletrodo padrão de hidrogênio e analiso o potencial. Nisso eu vou ter uma lista de vários potenciais diferentes. Né? Por outro lado, a série galvânica ela consiste na reatividade relativa dos metais e das ligas na água do mar, que é também uma lista que é indicativa de como que os materiais, qual a tendência que o material corrói em relação ao outro. Né? Acho que mostrando fica mais fácil. Né? Aqui está em inglês, mas isso não faz muita diferença. Né? Olha essa lista de reações aqui no meio. Né? Vocês não precisam nem pensar em decorar isso, nada do tipo. Olha lá, em cima eu tenho Al, que é o ouro. Né? Embaixo aqui eu tenho o Mg, que é o magnésio. Lá embaixo. Né? O que está mais embaixo nessa lista é o que tem mais tendência a virar o anodo. E o que está mais em cima é o que tem mais tendência a virar o cátodo. Então, se eu fizer um sistema igual aquele mostrado anteriormente, igual esse aqui, com
ouro e com magnésio, eu sei, porque eu estou olhando essa lista, olhando essa tabela do eletrodo padrão, essa série do eletrodo padrão, eu sei de que o ouro ele vai ser o cátodo e que o magnésio vai ser o anodo. Então o magnésio vai corroer. Beleza? Isso é baseado no potencial. Pode observar que o potencial do ouro é mais 1,420 volts. O potencial do magnésio lá embaixo é menos 2,3. O que tem menor potencial tende a ser o anodo. Beleza? Então vamos olhar dois materiais diferentes. Sei lá. Prata, Ag, que é prata, e cobalto. Qual deles, se eu fizer um sistema com prata e cobalto, qual que tem a tendência a ser cátodo e qual tem a tendência a ser o anodo? Vamos lá. A prata ela tem mais tendência a ser cátodo, né? Porque ela tem um potencial maior. Né? O cobalto tem um potencial menor, então ele tem a tendência maior a ser o anodo. Né? Vai ser o cobalto que vai corroer. Se eu pegar aí alumínio e zinco, tá um do lado do outro aí nessa série. O alumínio tem o potencial bem menor que o zinco. Né? Se o potencial do alumínio é menor, se o alumínio está mais embaixo aqui nessa série, eu não preciso nem olhar o potencial. Eu sei que o zinco ele não vai correr e que o alumínio vai ser o anodo. Lembrando, o anodo é sempre o que corrói. O que corrói, que eu digo, é o que perde material, o que se degrada de maneira mais acentuada. Beleza? Então, o anodo é aquele que sofre a corrosão de fato. Né? No caso do zinco com o alumínio tem maior tendência ao ser o anodo, então o alumínio ele vai se corroer, enquanto o zinco não vai. Essa é a série eletrodo padrão, né? Série de potencial eletrodo padrão. Aqui eu tenho a série galvânica. A série galvânica ela é bem similar, ela também é baseada no potencial em água do mar, só que aqui nem mostra o potencial, só mostra a lista dos elementos aí. Tá em inglês, mas dá para entender também. Olha lá em cima, o mais em cima da lista, platino. Platina, na verdade, né? Aqui tá platino, que tá em inglês. Platina. A platina ele é o material que tem maior tendência a ser cátodo. Por outro lado, o magnésio lá embaixo é aquele que tem a maior tendência a ser o anodo. Então, se eu pego aí bronze, que está aqui no meio, bronze, faço o sistema do bronze com o magnésio, eu sei que o magnésio ele vai sofrer a corrosão, ele vai ser o anodo. Se eu pegar alumínio com bronze, o alumínio vai sofrer a corrosão, porque ele vai ser o anodo, ele está mais embaixo. Quem está mais embaixo tende a ser o anodo. Agora se eu pegar o bronze com grafite, lá em cima. Aí, o grafita, né? Aí o bronze vai ser o anodo. Aí o bronze vai corroer, porque a grafita tem um potencial maior na série galvânica. Então o que é a série galvânica? Isso aí, para quem está assistindo a aula, vai ser uma maravilha, porque essa pergunta eu faço no exercício. O que é a série galvânica e para que ela serve? A série galvânica é uma lista ordenada de vários materiais de acordo com o seu potencial, né? O seu potencial relacionado à sua reatividade na água do mar, né? Eu tenho esse potencial relacionado à reatividade na água do mar, então cria essa lista. Então é uma lista de materiais que vai do mais anódico até o mais catódico. Serve para comparar, para eu olhar dois materiais e dizer, se eu fizer um sistema com esses dois, um material vai correr e o outro não vai correr. Qual vai correr? O de menor potencial, o que está mais embaixo na série galvânica. Beleza? Então, aqui eu falei com minhas palavras meio um pouco mais preocupado em fazer vocês entenderem, mas na hora de responder o exercício, vocês podem responder tranquilamente. A série galvânica é uma lista baseada na reatividade dos materiais em água do mar. Né? Essa lista vai do material mais anódico até o mais catódico. Né? E serve para que a gente observe a lista e consiga concluir comparativamente qual material em um possível sistema seria um anodo e qual seria um cátodo. Os materiais mais em cima são os cátodos, os mais embaixo são o anodo. Acabou exatamente isso. Beleza? Então,
Essa parte eletroquímica aqui é uma das partes mais básicas dos conceitos de corrosão, né? Achei interessante passar isso porque isso é algo que é importante, porque, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui meio doido, né? Se eu pegar uma estrutura lá que eu tenho um meio eletrolítico e eu boto uma liga de alumínio em contato com aço inoxidável 316, está aqui em cima, 316 stainless steel. Boto os dois em contato, né? Eu sei que o alumínio vai corroer. Então vamos supor que o parafuso seja alumínio. Se o parafuso corroer, eu perco o meu elemento de fixação. Então posso colocar a integridade da estrutura inteira em risco. Entenderam? Eu já vi casos de, por exemplo, alguns engenheiros projetarem uma estrutura em que eu tenho, sei lá, eu tenho dois materiais, então eu sei que vai ocorrer que estão batendo, que eles têm essa diferença de potencial muito grande, né? Que um é muito catódico, o outro é muito anódico, né? Então o anódico ele se corrói e vai se degradar, vai se deteriorar. Então já houve casos onde uma estrutura inteira ela foi comprometida por causa desse tipo de erro, né? É um problema muito grave. Como que a gente avalia a corrosão? A corrosão geralmente é avaliada através da taxa de corrosão, né? A taxa de corrosão ou taxa de penetração de corrosão é a perda da espessura de um material por unidade de tempo. Então, assim, eu tenho uma placa, eu perco 1 milímetro por ano, ela está corroendo. Perdeu 1 milímetro por ano, está corroendo. É uma perda de espessura por unidade de tempo. Essa taxa ela é proporcional à densidade de corrente associada à reação eletroquímica. Né? Essa densidade de corrente, aí, como eu falei, é um conceito mais relacionado à eletroquímica. Mas a taxa de corrosão que a gente usa para medir se a corrosão está sendo severa ou não. Passividade. Outro conceito bastante interessante. Diversos metais e ligas sofrem passivação ou perdem sua reatividade química sob algumas circunstâncias do ambiente. Isso eu cobrei no exercício T10 também. O que é passivação e se ela é positiva ou negativa? O que é passivação? Passivação é perder a reatividade. Né? De um metal líquido perde a reatividade. Pensem comigo, a corrosão ela acontece através de uma reação do ambiente com o material. Se o material ele perde reatividade, quer dizer que ele não vai interagir com o ambiente. Então isso é bom em relação à corrosão. Né? O que acontece a maioria das vezes? Um exemplo clássico é alumínio. O alumínio, em determinados ambientes, ele vai sofrer a passivação. O que é a passivação? Ele vai formar na sua superfície um óxido de alumínio. Esse óxido, ele não corrói. Né? Então, esse óxido ele protege o alumínio puro que está no meio. Né? Então, a superfície vai ter o óxido de alumínio, enquanto que no interior da peça ela está bem protegida. Então, essa é a passivação. Isso que foi formado, esse filme de óxido, é o que a gente chama de filme passivador. Né? É a formação de um fino filme protetor de óxido. Né? Alguns aços inoxidáveis também têm esse comportamento. O que é a passivação então? A passivação é quando um material, uma liga ou um metal, ele perde a sua reatividade química, geralmente através da formação de um filme óxido, né? E isso é muito positivo, porque esse filme óxido ele protege o material contra a corrosão. Né? Esse filme óxido ele serve como uma capa protetora para o material. Entenderam? Então a resposta dessa outra questão aí também está aqui, é isso aí, não tem muita dificuldade. Bom, para se controlar o processo de corrosão, tem alguns fenômenos que a gente deve controlar. Quando a gente tem um fluido no processo, sei lá, uma bomba, por exemplo, que está bombeando água,
Tem que controlar a velocidade do fluido, a temperatura, a composição. Esses parâmetros eles têm influência muito grande sobre a taxa de corrosão. Né? A taxa de corrosão dos materiais que estão em contato com esse ambiente. O aumento da velocidade do fluido ele costuma aumentar a taxa de corrosão. O aumento de temperatura implica em um aumento na taxa de corrosão também. E o aumento da concentração de espécie corrosiva também tende a aumentar a taxa de corrosão. Então, a taxa de corrosão pode ser muito aumentada de acordo com esses fatores ambientais aí, que é a velocidade do fluido, temperatura do fluido, composição do fluido. Né? São fatores do meio ambiente. Bom, agora vamos para a parte principal dessa aula aqui, que são as formas de corrosão. Né? A corrosão metálica ela pode ser classificada em 9 formas diferentes. É importante falar para vocês que essa classificação aqui do livro ela é muito simplificada. Né? Eu podia fazer uma aula sobre cada tipo de forma de corrosão que ele está citando aqui. Pelo menos uma aula de cada tipo. Mas eu vou falar aqui mais brevemente para vocês sobre como é que acontece. E, bom, vamos lá. Primeiro deles, corrosão uniforme. O próprio nome já diz, corrosão uniforme é uma corrosão que acontece de maneira igual em toda a superfície. Toda a superfície ela é corrida de maneira igualitária. Né? O grau de corrosão é relativamente uniforme ao longo de toda a superfície exposta. Do ponto de vista microscópico, as reações de oxidação e de redução ocorrem aleatoriamente sobre a superfície. Né? Essa é provavelmente a forma mais comum de corrosão. Né? É um processo que acontece ao longo de toda a superfície. Né? Um exemplo claro disso aí é eu ia falar Torre Eiffel aqui agora, né? A Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade em A, aqui à esquerda, como ela era antigamente. O cobre puro ali em cima. Com o passar do tempo, foi se formando, o produto de corrosão foi tomando a superfície inteira da estátua. Né? Ou seja, ocorreu uma corrosão uniforme aí no material inteiro, né? No componente inteiro, aí, no caso. O segundo exemplo aqui, o segundo tipo de corrosão, a corrosão galvânica. Ocorre quando dois metais ou ligas diferentes são unidos eletricamente enquanto expostos a uma solução eletrolítica. Né? É aquele exemplo que eu citei antes, né? Que eu tenho lá o anodo, tem o catodo. O anodo é o que vai perder elétrons, vai sofrer a reação de oxidação, ao passo que o catodo ele vai sofrer a reação de redução, ele vai receber elétrons. Né? O anodo é o que de fato corrói, né? E o catodo será o que está protegido, entre aspas. Né? Então é aquele processo que eu citei anteriormente, aquilo a gente chama de corrosão galvânica. A taxa do ataque galvânico ele depende da relação entre as áreas superficiais do anodo e do catodo. Então a área do anodo e a área do catodo tem que ter uma relação ótima para evitar ou para reduzir a taxa do ataque galvânico. Algumas medidas podem ser tomadas para reduzir significativamente os efeitos da corrosão galvânica. Vamos lá. O que a gente pode fazer para reduzir os efeitos da corrosão galvânica? Primeiramente, selecionar dois metais que estejam próximos um do outro na série galvânica. Se na série galvânica os metais estão muito próximos, se eles têm um potencial muito parecido, a tendência que aconteça a corrosão galvânica é menor. É menor. Se eu pegar o material que está lá em cima na série e um que está lá embaixo, é óbvio que vai acontecer a corrosão galvânica. Mas se eu pegar dois materiais que estão bem próximos uns dos outros, talvez isso seja suficiente para não acontecer a corrosão galvânica. Tem que evitar uma razão desfavorável entre a área da superfície do anodo e do catodo. Né? A área da superfície do anodo deve ser muito grande. Quanto maior, melhor. Se for possível isolar eletricamente um metal do outro, isso impede corrosão galvânica também.
né? Se isolar eletricamente, não vai ter passagem de corrente, não vai acontecer reação. E outra maneira de se proteger contra corrosão galvânica é conectar um terceiro metal com característica anódica. Isso é bastante importante. Por quê? O que acontece? Eu citei o exemplo lá do ferro com o cobre, se eu não me engano, né? Era o primeiro exemplo. Ferro com cobre. O ferro era o anodo, o cobre era o catodo. O ferro corroeu, o cobre não. Beleza. E se eu quiser, o que eu posso fazer para melhorar, para evitar essa corrosão também, eu adicionar nesse circuito aí mais um material diferente. Um material que seja mais anódico que o ferro. Porque se ele for mais anódico que o ferro, o magnésio, por exemplo, a corrosão vai acontecer nele. Então é como se eu adicionasse um material com característica anódica, um terceiro metal, eu adicionar esse material só para ele puxar a corrosão para ele evitar que o ferro sofra corrosão. Né? É o que a gente chama de anodo de sacrifício. A gente coloca um anodo ali só para corroer esse material. Né? Essa é uma forma de proteção catódica. Né? Quando eu falo proteção catódica, é porque no catodo, o catodo ele não se corrói. Então, se os meus componentes principais eu transformar eles em catodo, eu vou proteger esses materiais. Então, a lógica desse tipo de proteção é essa. Aqui tem uma fotografia mostrando corrosão galvânica, se eu não me engano, um componente de uma bomba. Agora eu não tô lembrando. Que tinha uma casca de magnésio, o centro era de cobre, a corrosão galvânica acontece na beirada ali. A corrosão acontece entre a casca de magnésio, que foi fundida ao longo de um centro de aço. Né? Então, aço e magnésio, como vocês podem olhar na tabela, vou voltar aqui na série galvânica. Magnésio está lá embaixo, anodo. Aço, vou botar aí qualquer aço aí, todos os aços estão em cima, qualquer material que está em cima do magnésio. O magnésio vai ser o catodo, vai formar a pilha e vai acontecer exatamente isso aqui. A corrosão vai acontecer exatamente ali no magnésio, né? Porque ele é o anodo. Essa é uma corrosão galvânica. Corrosão em frestas. Vamos lá, esse nome ele já diz bastante coisa, né? É a corrosão que acontece em fresta. Uma fresta, todo mundo sabe que é uma fresta. Porém, o que acontece na fresta que favorece a ocorrência de corrosão? Vamos lá. A corrosão em fresta, ela é o seguinte, é a situação em que a corrosão ela acontece em uma fresta ou em uma área que existe uma exaustão localizada de oxigênio. Vamos lá, exaustão localizada de oxigênio. O que eu estou querendo dizer com isso? A fresta ela tem a característica de ela ter pouco ou nenhum oxigênio. É uma área que, em relação ao resto do componente, ela tem um déficit muito grande de oxigênio. Ele tem pouco oxigênio ali dentro. Aqui nessa imagem, essa superfície mais arredondada aqui era onde tinha uma arruela. Então pense comigo, sabe o que é uma arruela, né? Se vocês fizeram elemento de máquina no primeiro período, tem que lembrar que é uma arruela. Uma arruela é aquele componente que parece um disco, né? Que fica próximo aí de um que serve para é colocado mais ou menos embaixo de um parafuso, a maioria das vezes. Né? Essa arruela, com a superfície do metal, ela cria uma fresta, se ela não estiver bem apertada. Né? Ela cria uma fresta. Essa arruela serve para tornar as pressões ali mais iguais, mais uniformes. Né? Para distribuir melhor o esforço. Né? A arruela pode ter uma fresta ali no meio. Essa fresta, que é onde a arruela pega em cima, é uma zona que tem menos oxigênio. Então, olha só, removi a fresta, removi a arruela, olha o que aconteceu. Ao redor da arruela, onde a arruela estava em cima, se corroeu tudo. Tanto aqui na esquerda quanto no furo da direita. No furo da direita é bem pior, na verdade. Né? Então, isso é o que a gente chama de corrosão por frestas.
A corrosão por frestas pode ser prevenida pelo uso de junções soldadas, né? Em vez de rebitadas ou aparafusadas, né? O uso de parafusos, de junções aparafusadas, favorece a fresta, né? E quando eu falo de fresta, gente, eu tô falando principalmente daquelas frestas que a gente não consegue observar a olho nu, né? Observe esse exemplo aqui embaixo nessa imagem, né? Tem esse metal azul e tem um metal que está um pouquinho mais claro aqui, meio, sei lá, alaranjado talvez, né? Eles estão juntos através de um rebite. Foram rebitados ali, certo? Entre um metal e outro tem uma frestinha, né? O que acontece nessa frestinha? Eu não tenho oxigênio nela, né? Então os elétrons dos metais que estão ali no meio, eles vão sair de lá e vão para a zona que tem oxigênio, né? Essa migração de elétrons faz com que essa área que não tenha oxigênio seja o anodo. Então a área que está sem oxigênio, que é o interior da fresta, sofre corrosão. Então quando o cara tirar o rebite aqui, ele vai ver que vai ter uma zona um pouco corroída, deteriorada, onde estava a fresta, né? Então, assim, quando tem rebite, quando tem juntas parafusadas, né, isso favorece o aparecimento de frestas e favorece também a corrosão. Por isso que prefere que se utilize junta soldada para evitar esse tipo de corrosão. Mas lembrando, junta soldada também tem os seus problemas. Corrosão por pits. Vamos lá. A corrosão por pits é um tipo de corrosão localizada. Né? Localizada, perceba que a corrosão por frestas e a corrosão por pits são dois tipos de corrosão localizada que acontecem em uma área só. No caso de frestas, acontece só na fresta. Né? Corrosão por pits é um pouco diferente. É um tipo de corrosão localizada no qual pits ou orifícios se formam a partir do topo de superfícies horizontais. Então, o que acontece? Na corrosão por pits, primeiro eu vou explicar o que é um pit, né? Um pit é como se fosse um pequeno furinho na superfície do material. É um furinho muito pequenininho que está só na superfície que quase não dá para se ver olho nu. Né? Esse é um pit. É onde começa a agir a corrosão, bem num furinho bem pequeno. Né? A corrosão por pits ela acontece bem assim, vai se formando vários furinhos pequenos, esses furinhos vão crescendo, até que deteriore o material de maneira a tornar o componente inutilizável. Então, a corrosão por pits é isso. Né? Esse é um tipo de corrosão muito traiçoeiro, né? Porque o pit é difícil de detectar e às vezes perde muito pouco material ali no pit, né? Mas aí de uma hora para outra acontece a falha, o material se rompe, né? Às vezes surge algum tipo de trinca interna. Então a corrosão por pit é um problema muito sério no que se trata de resistência de corrosão. Aqui embaixo tem um exemplo dos pits, ó, no aço 304. Né? Observe que são vários pontinhos na superfície mesmo. Esses pontinhos eles começam muito pequenininhos e eles vão crescendo até comprometer a superfície, comprometer meu componente. Né? O mecanismo da corrosão por pits ele é parecido, assume-se que seja parecido com o de corrosão por frestas. Eu lembro que quando eu estava na graduação e meu professor pela primeira vez deu uma aula sobre corrosão por pits, ele deixou bem claro que não existe um consenso hoje dentro da comunidade científica sobre o que causa a corrosão por pits. É algo que ainda está sendo estudado. Né? Apesar de já ter várias informações a respeito, né? Já conseguir evitar, etc. Mas falar absolutamente que corrosão por pits acontece de maneira tal, é um pouco pretensioso. Um pit ele pode ser iniciado por um defeito superficial localizado. O que é um defeito superficial localizado? Um arranhão. Se tiver um arranhão na superfície, isso já pode servir de ponto de partida para início da corrosão por pits. Uma pequena variação na composição. Né? Quando digo variação na composição,
Pensem que eu tenho uma liga aí de latão, que é cobrezinho, com 40% de cobre, né? Aí vamos supor que tá tudo 40% de cobre, mas tem uma zona pequenininha que está com 25%, né? E isso é difícil de controlar, né? Isso vai muito do resfriamento e etc. Então essa zona que tem uma variação na composição, ela vai estar sujeita à corrosão por pits. Então é algo muito difícil de controlar. Os pits vão se formando e é difícil detectar os pits, né, até o ponto onde pode ocorrer a falha de uma vez só, de maneira inesperada. Então é algo preocupante. Outro tipo de corrosão que a gente tem aqui é a corrosão intergranular. A corrosão intergranular ela acontece preferencialmente ao longo dos contornos de grão para metais e ligas específicas, né? Esse tipo de corrosão é bastante interessante, porque eu coloquei uma questão no teste 10 de vocês sobre esse tipo de corrosão. E novamente, acho que apenas quem está assistindo a aula mesmo que vai conseguir responder adequadamente, né? Ou se achar alguma coisa no Google, mas eu acho difícil achar algo bem explicado. Corrosão intergranular é a corrosão que acontece entre os grãos, no contorno de grão, né? Tem vários motivos pelo qual a corrosão intergranular pode acontecer, né? A corrosão intergranular é um tipo de corrosão localizada. Como eu falei, corrosão por frestas, por pit, elas acontecem localizadamente em uma área só. A corrosão intergranular, ela acontece localizadamente no contorno do grão. Esse problema é muito grave em aços inoxidáveis, né, na soldagem de aços inoxidáveis. Eu vou explicar por que agora. Vamos lá, essa é a explicação muito importante. Aço inoxidável, quando eu falo com aço inoxidável, é porque ele tem um alto teor de cromo e de níquel, né? Tem dois elementos aí que fazem com que o aço se torne um aço inoxidável. Certo? Ok, aço inoxidável. O níquel ele aumenta a resistência mecânica, resistência à corrosão, resistência a altas temperaturas, é um elemento muito útil. O cromo ele é muito útil para resistência à corrosão. Ele é um material, um elemento que favorece muito a resistência à corrosão. O cromo. O que acontece? Às vezes, quando eu faço um processo de soldagem em um aço inoxidável, eu estou expondo meu aço inoxidável a grandes temperaturas, né? E com grandes temperaturas pode acontecer alguns fenômenos que a gente já viu aqui nessa disciplina, como é o caso da difusão, né? Que é um átomo migrar de um lado para o outro, se movimentar, né? E quando se trata da soldagem de aço inoxidável, pode acontecer o seguinte: o cromo ele está todo espalhado no material igualmente, né? Tem cromo para tudo quanto é lado. Com o aumento da temperatura numa certa área, né, o cromo ele vai se deslocar para o contorno do grão, formando uma partícula nova, um composto intermetálico, que é o carbeto de cromo. Né? Então o cromo ele vai deixar a função dele, que era proteger contra a corrosão, e ele vai para o contorno do grão virar carbeto de cromo, que é um composto intermetálico aí que não tem nenhuma resistência à corrosão. Né? Então ficam várias zonas no aço onde eu não tenho cromo mais, eu tenho só carbeto de cromo. Então eu tenho várias zonas onde o material está sujeito à corrosão. Entenderam? Então, isso na soldagem, né? Soldagem, que é alta energia, né? Acontece exatamente isso. Né? Eu vou ter zonas sem cromo, o cromo vai estar... o carbeto de cromo ele vai estar nos contornos de grão, e a corrosão vai acontecer inicialmente no contorno de grão, que é onde está mais fraco. Né? Esse fenômeno a gente chama de sensitização. Né? É o fenômeno de, com a soldagem, o cromo ele se deslocar da função dele de proteger contra a corrosão para virar um composto intermetálico, que é o carbeto de cromo, no contorno de grão. O carbeto de cromo ele é inútil contra a corrosão
ele vai se corroer e a corrosão vai acontecer preferencialmente nos contornos de grão. É o que a gente chama de corrosão intergranular. Então aqui você pode ver que, né, nessa aula eu nem falei, eu nem cheguei a escrever sobre sensitização. Só que eu perguntei isso no teste. Então se está ligado, você já entendeu como é que funciona. O que é sensitização? É o cromo formar o composto intermetálico, que é o carbeto de cromo. Esse carbeto de cromo vai ficar nos contornos de grão. Eu vou ter zonas do material que não vão ter cromo. E o material vai estar sujeito à corrosão, sobretudo nos contornos de grão. Aqui eu tenho uma imagem mostrando no processo de soldagem, né, a corrosão intergranular acontecendo, né, devido à sensitização. É basicamente isso aí. Sexto tipo de corrosão, vamos lá, estamos quase na reta final aí. Corrosão seletiva. O que é a corrosão seletiva? A corrosão seletiva, ela é o caso onde um elemento ou constituinte de uma liga ele é removido seletivamente pela ação da corrosão. O que é isso? Vou dar um exemplo clássico, que é o exemplo de desensificação em latões. Eu acho que nem comentei isso com vocês na aula de ligas não ferrosas. O latão ele é formado de cobre e de zinco, né? O que acontece é que em alguns ambientes vai acontecer a corrosão seletiva do zinco. Ou seja, o zinco vai corroer e o cobre não. O que acontece então? Eu tenho um material que é composto de cobre e de zinco. O zinco corrói e o cobre não. Eu fico com um material esponjoso. Material cheio de vazio, um material que perde resistência mecânica, que se torna mais frágil. Então, a resistência mecânica da liga toda, do latão, ela cai com a desensificação. Desensificação, o material perdeu o zinco por causa da corrosão seletiva do zinco. Então, corrosão seletiva é quando a corrosão ataca só um elemento, só um constituinte. Beleza? É a corrosão seletiva. Item 7. Corrosão e erosão. Corrosão e erosão é uma ação combinada de um ataque químico e um desgaste mecânico como consequência do movimento de um fluido. Erosão aqui, gente, tem o mesmo sentido lógico que vocês aprendem lá em geografia. A erosão. A erosão é um desgaste mecânico, né? Só que aqui é uma ação combinada, né, entre a corrosão e a erosão. Esse ataque corrosivo é prejudicial, sobretudo para as ligas que são passivadas, né? Por quê? Porque às vezes, se tem algum líquido causando uma erosão no material, ele pode destruir o filme que está protegendo o material, né? Então, se destrói o filme que está protegendo, ele está expondo o material. É como o caso, eu falei com vocês, né? Quando eu falei de passivação do alumínio. O alumínio ele cria um óxido protetor, um filme óxido protetor. Se eu tiver uma erosão ali, para remover parte desse filme, vai acontecer corrosão na parte do filme que for removida, né? Ou seja, meu material vai estar exposto. Essa é corrosão e erosão. Esse ataque ele é muito caracterizado pela presença de ranhuras e ondulações superficiais com contornos, né? Que é algo bem característico de fluido. A natureza do fluido tem forte influência sobre o comportamento da corrosão. A natureza do fluido tem bastante influência nisso. Tem fluidos que eles favorecem a ocorrência da corrosão, né? Obviamente. Dependendo do meio ambiente, claro. O aumento da velocidade do fluido aumenta a taxa de corrosão. E a melhor maneira de se reduzir a corrosão e a erosão é modificar o projeto para eliminar efeitos de turbulência e da colisão do fluido. É eu fazer com que essa colisão do fluido com uma superfície metálica ela seja mais suave. Então tem que mexer no projeto para isso. Esse é o exemplo de uma tubulação. Perceba que isso aconteceu, a erosão ela aconteceu exatamente na curva que a tubulação faz, que é onde o fluido está indo e choca contra o material que compõe a tubulação. Perdão, gente.
Engasguei agora aqui. E com isso aconteceu a falha, exatamente nesse ombro da tubulação. Corrosão sob tensão, item 8. Vamos lá. Finalizando aqui a corrosão por erosão, é exatamente isso. Eu tenho a corrosão sob tensão. Corrosão sob tensão é quando acontece a formação e a propagação de trincas e uma possível falha, resultante dos efeitos combinados de corrosão e da aplicação de uma tensão de tração. Então é efeito combinado de corrosão e da aplicação de tensão de tração. É basicamente o seguinte: a corrosão sob tensão ela acontece quando a corrosão sozinha ela não aconteceria. A falha pela corrosão não aconteceria. E a falha devido à tensão ela também não aconteceria. Mas quando tem a corrosão junto à tensão, acontece. Beleza? O efeito combinado de corrosão e de tensão. Provavelmente, a melhor medida a ser tomada para reduzir ou eliminar por completa a corrosão sob tensão é reduzir a magnitude da tensão. Então, geralmente, quando se diminui a tensão, eu consigo atenuar os efeitos da corrosão sob tensão. Né? Para diminuir a tensão, ou eu reduzo a carga, ou eu aumento a área da ação transversal. Vocês sabem que tensão é igual a força sobre área. Para eu diminuir a tensão, eu posso aumentar a área ou diminuir a carga, diminuir a força. Aqui eu tenho uma fratura que aconteceu, uma fratura intergranular, que aconteceu devido à corrosão sob tensão. Né? Fratura intergranular é a fratura que acontece entre os grãos, ela acontece ao longo dos contornos de grão. Perceba que isso aqui não é a corrosão intergranular, estou falando da fratura intergranular. Né? Essa fratura aconteceu devido à corrosão sob tensão. Que aqui está escrito stress corrosion, né? Corrosão sob tensão. E por último, item 9, a fragilização por hidrogênio. Essa parte de fragilização por hidrogênio é uma parcela desse conteúdo que, na verdade, não chega a ser um tipo de corrosão de fato, está mais para um tipo de falha, só que muitos livros colocam essa parte aqui dentro do tipo de corrosão. Né? E eu vou explicar para vocês o que é isso. Olha o nome, fragilização por hidrogênio. É quando o hidrogênio ele prejudica as propriedades mecânicas de um material. Então é exatamente isso. Eu tenho uma redução significativa na ductilidade e do LRT quando o hidrogênio penetra no material. Né? E aí vem a questão. O X da questão aqui para mim é o que eu posso fazer para impedir que o hidrogênio entre no material. Porque a gente sabe que esse fenômeno da fragilização por hidrogênio ele está baseado na interferência do movimento das discordâncias pelo hidrogênio dissolvido. O hidrogênio que está no material dissolvido, ele impede que a discordância se mexa, ele impede a deformação e acaba gerando trinca. Né? E isso, se tiver pouco hidrogênio no material, pode ser o suficiente para acontecer esse fenômeno. E quando eu digo pouco, eu digo assim, poucas partes por milhão. É muito pouco hidrogênio pode causar uma trinca devido à fragilização por hidrogênio. Para que ocorra a fragilização por hidrogênio, alguma fonte de hidrogênio deve estar presente, obviamente. Então, nossa questão aqui é como que a gente pode evitar que aconteça a fragilização por hidrogênio. Né? Essa é a nossa questão. Agora eu fico um pouco na dúvida, porque eu não sei se vocês já viram a parte de soldagem. Né? Eu não sei se é no terceiro período, terceiro ano, na verdade, no terceiro ano. Enfim, soldagem, vocês sabem o que é. Soldar um material é fundir um material em outro, enfim, método de união. Tem alguns processos de soldagem que eles são feitos dentro de uma atmosfera controlada, usando algum gás para proteger
a solda. Isso é só o que eu vou falar, proteger a solda. Mas proteger de quê? Proteger de coisas como hidrogênio. Porque o hidrogênio que está no ar, o ar é úmido, sempre tem hidrogênio no ar, ele pode entrar no meu material, na minha solda, e causar fragilização por hidrogênio. Isso é só um exemplo de como a fragilização por hidrogênio pode ocorrer. Reações químicas de corrosão, elas podem fazer com que o hidrogênio entre no material. No próprio processo de fabricação pode surgir algum tipo de processo que seja responsável pelo hidrogênio entrar no material também. Então isso tudo é bastante importante, né? Isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Vocês como técnico principalmente, vocês vão estar fazendo várias operações em laboratório, em oficina, com materiais, em altas temperaturas e tal. E muitas vezes vocês podem pensar assim, pô, mas fazer a solda com esse gás de proteção dá mais trabalho, é algo mais difícil de fazer, eu vou fazer sem. Mas o que eu estou querendo dizer é que você tem que entender a importância de ser feita uma solda, por exemplo, com a atmosfera de proteção, né? Que é para evitar que entre o hidrogênio. Porque se o hidrogênio entrar, ele vai fragilizar o material, vai piorar a ductilidade, piorar o limite de extração, piorar o limite de escoamento, vai tornar o material suscetível à falha, o que é a pior coisa que pode acontecer. Beleza? Agora vamos para os ambientes de corrosão. Como eu falei, ambientes corrosivos são vários. Eu falei isso lá no início da aula, né? Atmosfera, soluções aquosas, solo, ácido, base, solvente inorgânico, sal fundido, metal líquido e, por fim, o corpo humano. Quase todos os ambientes são corrosivos, dadas as condições adequadas. Em uma base ponderada, a corrosão atmosférica é responsável pelas maiores perdas. A corrosão atmosférica é responsável pelas maiores perdas. A umidade contendo oxigênio dissolvido é o principal agente corrosivo, mas outras substâncias, incluindo os compostos à base de enxofre e cloreto de sódio, também podem contribuir. Então, assim, a atmosfera, o ambiente no geral, é muito difícil a gente encontrar um ambiente que não seja, onde o material não seja suscetível à corrosão, né? Fazer essa análise do ambiente junto com o material é muito importante para entender se a corrosão vai ser um problema ali ou não, né? E para fechar, várias medidas podem ser tomadas para prevenir ou para reduzir a corrosão. Essas medidas incluem seleção do material, alterações no ambiente, uso de inibidores, mudanças no projeto, aplicação de revestimentos e proteção catódica. Eu vou passar rapidamente cada um desses tipos aqui, né? E o primeiro deles é a seleção criteriosa dos materiais, né? Como eu falei, se eu souber quais são as condições de serviço, eu tenho a capacidade de escolher um material que não vai me dar problema de corrosão naquelas condições. Então a seleção criteriosa do material é importante, é muito importante, né? Porém, se eu colocar o fator custo na equação, pode ser que não vale a pena eu selecionar um material que seja resistente à corrosão, né? Vou dar um exemplo, né? Às vezes, para alguma aplicação específica, é um material que para mim serve para tudo, menos para corrosão, tem o preço, sei lá, de $10 por quilo. Um outro material que serve para tudo e é resistente à corrosão vai ter um preço, sei lá, de $80 por quilo. Então vale mais a pena eu comprar um material mais barato e depois aplicar algum revestimento nele, né? Então, um revestimento, uma tinta, uma pintura que pode proteger o material contra a corrosão, né? Pode ter o mesmo efeito assim, final. Então essa seleção criteriosa dos materiais é um fator bem importante na hora de se pensar na resistência à corrosão. A mudança na natureza do ambiente, se possível, também pode influenciar significativamente a corrosão. A redução da temperatura do fluido
eu da sua velocidade produz, em geral, uma redução na taxa na qual a corrosão ocorre. Então, as condições de serviço, condições do ambiente, condições ambientais, podem reduzir a taxa com que a corrosão ocorre. Lembrando que se eu não posso evitar a corrosão, eu quero pelo menos que ela aconteça em uma taxa muito baixa. Sei lá, 1 milímetro a cada 20 anos. Tudo bem, às vezes isso é o suficiente, né? É o suficiente assim para você ignorar a corrosão. Falar, ó, se eu perder 1 milímetro a cada 20 anos, tá bom. Não ligo. Muitas vezes, um aumento ou diminuição na concentração de alguma espécie na solução terá efeito positivo. Então, às vezes, se eu alterar a concentração de alguns elementos, de algumas das espécies, eu posso também ter uma melhora na taxa de corrosão. Uma melhora que eu digo é uma redução na taxa de corrosão. Os inibidores são substâncias que, quando adicionadas ao ambiente em concentrações relativamente baixas, diminuem sua corrosividade. Então agora eu estou falando dos inibidores, né? Inibidores são substâncias que eu coloco em concentração baixa para reduzir a corrosividade em certos ambientes, né? Cada inibidor depende tanto da liga que eu estou utilizando quanto do ambiente que eu estou utilizando. A maneira mais comum de se proteger contra a corrosão, porém, é através de revestimentos, filmes e tintas, né? Que são barreiras físicas à corrosão, né? Esse é o jeito mais comum de se proteger. Uma grande diversidade de materiais de revestimentos, metálicos e não metálicos, está disponível. Então, revestimento, eu poderia fazer uma matéria só sobre revestimento para vocês, que tem uma série de revestimentos disponíveis, dependendo da aplicação. Fazer escolha de revestimento adequado é muito importante. Eu lembro de um amigo meu lá da faculdade, que ele fez um TCC, o TCC dele foi baseado num problema que a Petrobras tinha. A Petrobras ele tinha um problema de corrosão, e eles compraram, não sei quantos mil, sprays de tinta que a pessoa comprou acreditava que protegeria aquele material lá contra a corrosão. Só que esses meus amigos fizeram um ensaio, fizeram análise e viram que aquela tinta não servia de nada. Então foi um gasto desnecessário, né? Não servia de nada. Talvez contra outro tipo de corrosão poderia servir, mas contra o tipo que eles estavam analisando, não servia. É essencial que o revestimento mantenha um alto grau de adesão na superfície e que tenha alta resistência mecânica. Aqui acabou comendo a parte final do slide, mas é basicamente isso. O revestimento tem que aderir à superfície, tem que ser efetivo contra o ambiente que eu vou estar exposto, e tem que ter uma boa resistência mecânica também, até porque esse revestimento ele não pode ser algo que seja removido com muita facilidade, né? Com a proteção catódica, o metal ser protegido torna-se um catodo pelo suprimento de elétrons de uma fonte externa. Leu novamente. Com a proteção catódica, o metal ser protegido torna-se um catodo pelo suprimento de elétrons de uma fonte externa. Esse exemplo aqui agora estou falando de proteção catódica. Esse exemplo da proteção catódica é um exemplo muito claro do que eu falei lá antes, né? Eu falei de quando a gente coloca um anudo de sacrifício, né? Aqui eu tenho o meu tubo de aço, só que eu não quero que o aço ele sofra corrosão. O que eu faço? Eu ligo em um anodo de magnésio, né? Esse anodo ele vai ele vai perder elétrons, né? vai perder os elétrons, né? E vai ser o anodo e vai acabar sofrendo a corrosão, né? Vai sofrer oxidação no caso, né? Então o anodo, que no caso é o magnésio, lembrando que o magnésio, naquela série galvânica, é o que está lá embaixo. Por isso que ele é escolhido como anodo de sacrifício, né? Que em vez de corroer o tubo de aço, vai corroer o anodo de magnésio. Beleza? Ele perde elétrons e acaba acontecendo isso. Acaba acontecendo essa questão da corrosão preferencial aí do magnésio, né? Do anodo, obviamente, né? O anodo é o que corrói, o catodo não corrói. Então, se eu quero proteger o tubo de aço, eu tenho que transformar esse tubo de aço em um catodo. É exatamente isso que aconteceu aqui.
O metal oxidado é com frequência chamado de anodo de sacrifício. O magnésio e o zinco são comumente usados como anodo de sacrifício, visto que são localizados na extremidade anódica da série galvânica, né? O que eu tinha falado anteriormente, né? Então, para prevenir a corrosão, eu tenho a proteção catódica. Aqui eu tenho mais um exemplo mostrando, né, que a gente chama de proteção galvânica, que é utilizando o zinco, né? O zinco funciona como anodo aqui, né? Aquele processo de galvanização. Vocês já ouvido falar de galvanização? Galvanização, eu até falei na aula de ligas não ferrosas, né? É um processo onde eu revisto aço de zinco, né? Esse revestimento de zinco é um anodo. Então a corrosão acontece preferencialmente nele. O elétron, ele perde elétrons, né? O elétron vai para o aço. Então, assim, para proteger contra a corrosão, eu posso fazer, por exemplo, proteção catódica, né, que envolve o anodo de sacrifício. Eu tenho os inibidores, eu tenho os revestimentos e filmes. Eu posso mudar a natureza do ambiente, mudar as condições de trabalho. E tem que fazer uma seleção criteriosa dos materiais também, né? Esses são os métodos de prevenção da corrosão, né? Lembrando que corrosão, eu não necessariamente preciso acabar com ela. Eu posso simplesmente controlar, né? É como eu falei com vocês na aula de fluência, né? Eu falei que a fluência é um problema que sempre acontece fluência, até em temperatura ambiente. Mas, se a fluência for acontecer em 200 anos, para que eu vou me preocupar com a fluência? Não tem por que me preocupar, eu ignoro. A corrosão é a mesma coisa. Se ela acontece, mas a taxa é muito pequena, eu não tenho por que me preocupar. Beleza? Então, a corrosão tem esse aspecto bastante importante também. Eu espero que vocês tenham entendido o tópico dessa aula principal. É uma aula um pouco diferente, tem alguns conceitos bem complexos, eu admito. Apesar de eu ter tentado simplificar ao máximo aqui. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, estou à disposição. E até a próxima, pessoal. É isso aí. Tenha uma boa semana, até a próxima, faça um exercício e tchau.